Outra coisa que tem ficado muito, uma discussão que tem acontecido muito, por exemplo, o torcedor de uma maneira geral, ele adora medalhão, isso é torcedor de qualquer clube. Mas a gente tem escutado, pelo menos de fora, vamos esperar se a proposta vai realmente caminhar para ficar definitivo e ver um posicionamento oficial da 777, é de que o perfil desses investidores é mais jogador mais jovem. Como é que tá isso? Porque assim, na minha maneira de enxergar, é importante você ter jogador com potencial de revenda, mas você precisa de alguns líderes técnicos dentro do elenco mais velho que vão fazer essas outras peças mais jovens madurar. E aí, em cima desse equilíbrio que eu te falei de jogador mais novo com jogador mais velho, os nomes que sempre pipocam na boca do torcedor do Vasco, falando de medalhões, e curiosamente estão todos nesse momento no Rio, são Alex Teixeira, Souza agora acho que nem tanto, porque tá bem no Besiktas, lá tem contrato. Mas principalmente Souza, Alex Teixeira e Kardec. O Kardec tá livre, inclusive eu tive com ele no Shopping Redesign recente, te perguntei a respeito da situação se interessava ou não. Como é que o Vasco lida com esses dois jogadores? São jogadores que não estão em momento algum sob hipótese de interesse do Vasco pelo perfil idade, uma posição clara da 777, ou não? Podem chegar jogadores medalhões? Como é que tá essa situação? É só jogador jovem? Pode chegar medalhão? E especificamente o nome dos dois, Teixeira e Kardec. Então, não conversei ainda com a 777 sobre o planejamento que eles teriam. Eles talvez conversem comigo no momento que eles comprem efetivamente o futebol do clube. Não houve ainda essa conversa. O que eles sinalizaram algumas vezes foi que eles gostam de jogadores muito jovens. Isso é sinalizado. Se você olhar para o Génova, você vai ver que foram contratados jogadores muito novos lá. Não tanto de nome, mas algumas apostas e tal, enfim. Isso é o que é sinalizado por eles. Em alguns momentos, nessas trocas que a gente tem semanalmente, a gente coloca para eles a importância de ter jogadores um pouco mais velhos, mais maduros, exatamente para poder fazer com que a formação dos meninos seja mais salutar. Né? Não jogar a responsabilidade, como eu acabei de falar aqui no início, só sobre meninos. Né? Eu acho que é importante ter jogadores mais maduros que fazem com que esses jogadores mais novos se valorizem. Você ganhar a competição faz com que o jogador também se valorize. Então, retorno técnico, mais do que financeiro. Isso foi falado para eles e muitas vezes eles entenderam. Então, eu imagino, aí é uma imaginação apenas, eu não estou dizendo que é isso, eu imagino que eles vão entender na hora que tiver que contratar um jogador um pouco mais velho e que surja uma oportunidade de mercado que possibilite isso dentro de um orçamento natural, né? Muitas vezes um jogador muito mais velho, às vezes vem de uma realidade de ganho muito alto e quer vir para o Brasil, às vezes obtendo um ganho também muito alto, e às vezes isso não é possível. Então, eu não estou dizendo que é ou não é nada disso, mas eu imagino que dentro do que eles definirem como um perfil e a gente conversando, chegar num alinhamento e dentro do orçamento, acho que vai ser possível trazer ou um jogador jovem ou um jogador mais velho, enfim. Mas isso com eles entrando, eu não sei exatamente como é que vai ser, eu não sei te dizer, com toda sinceridade. Eu particularmente acho importante, não dá para Também. montar um time só com jogador jovem, ele é importante, mas, por exemplo... Isso aí eu concordo com você, Sim. Mas não sou eu eu entendi. que toma a decisão. É só um ponto de vista que eu estou afirmando que eu acho importante. Hoje, por exemplo, no atual elenco, o Nenê com seus 41 anos de idade é um jogador muito importante. Não apenas tecnicamente, Sim. porque ele é o jogador que mais cria oportunidade na Série B, mas pela questão também do jovem olhar, tem o Nenê aqui. É a referência. É importante. E eu acho que falta muito isso ao Vasco nos últimos anos. Essa figura central, esse ídolo. Uma referência, exatamente. Eu acho importante. Nesse perfil, eu acho, opinião minha, aí já é com vocês, que o Kardec Teixeira tem. O Kardec tem muito esse perfil de líder também. Viralizou muito umas preleções dele na China. Sim. Enfim. Uma outra situação agora já é o contraponto disso. O Vasco, com a chegada dos novos donos, vai ser um clube que, em tese, não vai ter mais problema financeiro. Então, para o torcedor, não faz mais sentido o Vasco começar a vender suas joias de maneira muito rápida. E hoje a gente tem visto muito o nome do Figueiredo pipocando um pouco no Atlético Paranaense e muito o nome do Barcelona pipocando em cima do Andrei a todo momento. Inclusive, saiu uma matéria essa semana agora no jornal
se eu não me engano, Sport da Espanha, de que tinha uma lista de 8 e 10 atletas que o Barcelona monitora, e lá tinham 2 nomes do Vasco, não apenas o Andrei, mas o Ryan também, que é filho do Valquimar, e é um grande jogador da base, você trabalhou com ele, conhece bem. Tem realmente hoje, já passou do momento de análise, o Barcelona já procurou o Vasco, houve alguma conversa? Em que pé anda a situação do Andrei nesse momento com o Vasco? E o próprio Ryan? O Ryan, ele não fez nem 16 anos ainda, né? Na verdade, eu acho que ele faz 16 anos em agosto. E aí vai ser feito o primeiro contrato profissional dele. É uma joia do Vasco, né? E assim, muito se fala sobre esses monitoramentos. Na realidade, por exemplo, o Grupo City, ele faz monitoramento de vários jogadores no Brasil, inclusive do Vasco. O Real Madrid também faz monitoramento de vários jogadores. Talvez tenha vazado aí o monitoramento do Barcelona, mas é natural para esses clubes fazerem monitoramento de vários jogadores. Daí a ter a proposta, há uma distância, entendeu? Eles normalmente não falam nada sobre isso e nunca chegou proposta nenhuma para o Vasco, para o Andrei. Então, assim, a gente fica feliz de haver esse monitoramento, com toda sinceridade. Mas você falou uma coisa que é muito importante no início. O torcedor entende que, uma realidade financeira, o Vasco não vai vender jogadores com tanta facilidade assim e tal. E muitas vezes o torcedor interpreta mal os valores, né? Os valores que são vendidos dos jogadores, porque é o valor que gira no mercado, né? Um valor, infelizmente, os clubes brasileiros ainda têm valores de jogadores no mercado que não são condizentes com um jogador que está jogando na Europa, por exemplo, né? Apesar de ter, por exemplo, o rival vendeu aí alguns jogadores muito caros, mas foi uma realidade totalmente fora da curva. Hoje já não consegue tanto vender assim, com tanta facilidade. E venderam muitos jogadores por 1 milhão de euros, 2 milhões de euros, 3 milhões de euros. Exceções mesmo foram 2, né? Foi o Vinícius Júnior, o Paquetá. Teve o Renier também. Foram 3. Mas não é natural isso, não é normal. E hoje não é o mercado hoje do futebol já não é mais esse. Então você hoje vender o Andrei. O Andrei é um volante, não é um jogador tão valorizado assim no mercado, considerando uma comparação com um atacante, por exemplo, né? Tudo isso tem que ser muito bem avaliado, analisado, mas não sou eu. Sim. Isso quem vai fazer a análise, evidentemente, são os executivos da empresa ou a diretoria do Vasco, no caso. Eu não me envolvo nesse tipo de coisa, mas a gente só tem que ter o cuidado de não entender que o jogador tem uma supervalorização, quando na realidade o mercado não comporta essa supervalorização, né? O menino do Fluminense foi vendido agora por 10 milhões de euros, alguma coisa assim. O Luiz Henrique? Luiz Henrique. Não foi menos, inclusive foi houve uma grita absurda lá do Fluminense. Mas com possibilidade de chegar a alguma Eu não olhei os números a fundo, mas teve uma grita muito grande. Mas ele já tem mais de 100 jogos no profissional também. É um valor muito bom para o mercado atual, entendeu? E considerando o mercado sul-americano e brasileiro. E muita gente, eu ouvi muita gente dizendo que vendeu muito barato, entendeu? E na realidade não é isso.